Nós estamos de volta aqui no Tribal Generation TV, falando a respeito da revolução do pensamento. Nós terminamos o bloco com as imagens, mas falando a respeito de como muitas pessoas têm medo do fracasso. O livro aborda isso, o livro propõe uma ideia para poder se vencer isso. Como é que é? Como é que é essa questão? O livro conta um pouco da nossa história e conta um pouco da história da igreja, conta a história das épocas, que é lá quando a palavra de Deus fala sobre os filhos de Sacar no exército de Davi, que eram homens sábios, que eram capazes de discernir tempos e épocas do que Israel deveria fazer. Então o livro propõe essa coisa de olhar para a história, aprender com a história, olhar para aquilo que está acontecendo. Eu vejo às vezes um deslumbramento da América Latina com as coisas da Europa e da América do Norte, e que já não estão lá mais. Nós continuamos lendo os livros que os autores, que são bênçãos, que aprendemos muito com teólogos alemães, e que a igreja é quase que inexistente nesse país. A Inglaterra é um campo missionário, os Estados Unidos se tornou um campo missionário, a Alemanha é um campo missionário, ou seja, a Europa, a França, todos aqueles que nos abençoaram tanto. Estamos comemorando agora, junto com os 10 anos do Tribal, 100 anos das missões modernas em 2010, e países que nos abençoaram, mas que são de fato hoje, as gerações se perderam. Então a proposta do livro é que a gente se toque, fala, olha, igreja do Brasil, igreja na América Latina, nós estamos vivendo um momento importante, mas outros países já viveram isso e ficou esquecido. Por quê? Porque nós nos esquecemos das próximas gerações. Nós nos encantamos com a massa que está hoje dentro da minha congregação, aquele que frequenta o meu culto. Como pastor, nós queremos isso, gente, família crescente, mas muitas vezes a gente se adequa aos adultos, aos que são financeiramente produtivos, e nos esquecemos das próximas gerações. E aí o livro propõe isso, vamos despertar. Esse é um risco que a gente corre, porque se a gente parar para analisar, na nossa pesquisa, né, enquanto a economia do Brasil, em 2008, ela teve uma queda, e para 2010, há uma tentativa de se crescer 4,5%, a economia no mercado gospel, no último ano, cresceu 8%. Então, assim, você acha que hoje em dia há uma tentativa, assim, talvez, não sei, de Satanás mesmo, de que nós nos esqueçamos, porque você falou da Inglaterra, né, da Alemanha, lugares que viveram um evangelho muito intenso, mas que se esqueceram, né, assim, que se perderam. Eu creio que esse risco sempre é corrente, até porque da gente se acostumar com as bênçãos e nos acomodarmos com a situação que nós estamos vivendo, sem ter uma perspectiva missiológica, ou seja, de gerações. É um Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Paulo escrevendo, ele diz o quê? Olha, você confia essas verdades, meu filho na fé, a homens que sejam ensináveis e sejam também capazes de ensinar a outros. Então, não é meu ministério, a minha vida cristã, não é medida simplesmente pela pessoa que alcanço, mas passa também a ter uma perspectiva de herança quando os que eu alcancei começam a alcançar a outros. Então, eu creio que como igreja nós temos que olhar à frente, como líderes, desafiar os líderes a pensar novo, a ousar, não apenas para agradar aqueles que já estão, mas entender a geração que está aí à porta. E olhar na frente, vem mais produção, vem mais... Claro, nós estamos aí trabalhando em outras obras já saiu esse pequeno livreto, que é um livreto bem... fruto, sim, de uma perspectiva de gente que está procurando a Deus. Nós temos visto as pessoas, a espiritualidade na pós-modernidade está despertada, as pessoas estão voltando para o sobrenatural, e muitas vezes as pessoas estão atravessando rios, subindo montes, descendo em cavernas, fazendo caminhos esse ou aquele para encontrar Deus. E aí eu estou falando da pedra, ou da pérola preciosa, né? A grande pérola que aquele comerciante encontrou e que Jesus está tão perto de nós. Então tem muita coisa. Estamos trabalhando sobre identidade, sobre isso a primeira pergunta que você abriu, sobre a questão da cópia ou da inspiração, da gente ter a identidade, aquilo que nós somos chamados, essa coisa da nossa individualidade, né? Aquilo que nós somos como gente diante de Deus, que é único, e que nós devemos fazer isso para Deus. Que precisa ser passado. Se talvez você tenha alguma livraria na sua igreja, se você quiser também algumas edições na sua igreja, você pode mandar um e-mail para secretaria@tribalgeneration.org, porque você pode pedir, né? Se a pessoa quiser revender esses livros, é só entrar em contato. E mais uma vez, tgshop.com.br, vai lá, compre seu livro, o Caçador de Pérolas também está disponível lá. Está lá também. Todas as edições e outras mensagens de pregações, de DVD e uma série de coisas. Isso aí, nós estamos encerrando esse programa, a Revolução do Pensamento, no programa de hoje. É um programa diferente, que o entrevistador foi entrevistado.
Agora, você quer deixar alguma deixa final assim, a respeito dessa revolução para a gente encerrar? Eu quero, aquilo que a gente tem falado sempre nos programas, que você não tenha medo de mudanças na sua vida. Porque se eu quero permanecer o mesmo, eu vou ter que mudar sempre. É o que o Paulo diz, se você não mudar a forma de pensar, você não vai ser capaz de experimentar a boa, perfeita e maravilhosa, né, vontade de Deus. É isso que eu tenho. Isso aí. Revolucione seu pensamento e a gente se vê no próximo programa. Deus te abençoe, em nome de Jesus.